Alexandre de Moraes tomou essa decisão por si mesmo, aquela que a gente chama de decisão de ofício, ou ele foi provocado por alguém para determinar que as polícias levantem essas informações, Igor? Bom dia. Alexandre de Moraes tem tomado várias decisões a respeito dessas manifestações. Emanuel, bom dia para você, também para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Como você disse, termina amanhã o prazo de 48 horas para que a Polícia Rodoviária Federal e também as forças de segurança estaduais, como por exemplo Polícia Civil e Polícia Militar, enviem dados de motoristas e caminhoneiros que insistem em bloquear, em interditar as rodovias federais brasileiras. Alexandre de Moraes, ele quer saber quem são esses motoristas, quais os tipos de carro que estão impedindo o tráfego de veículos, quem são essas pessoas, se elas já têm alguma infração, se tem passagem pela polícia por algum tipo de crime, se são lideranças de alguma organização, de alguma organização que tem feito aí esses bloqueios, que tem pedido para fazer esses bloqueios, tem feito algum tipo de mobilização. Então, Alexandre de Moraes, ele quer esses dados. O diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, ainda não enviou esses dados e as polícias civis e militar, pelo menos daqui de Brasília, também não se manifestaram. Só que, com base no que a gente vem apurando, com base no que a gente vem vendo nesses últimos dias, as forças de segurança têm encaminhado esses dados nos últimos minutos dos prazos. Cumprem os prazos, mas de uma forma bem apertada. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, Silvinei Vasquez pediu dados detalhados de carros e também de pessoas que estariam interditando as rodovias até na semana passada. Esse prazo também foi de 48 horas. Silvinei Vasquez enviou um documento de quase 800 páginas para o ministro Alexandre de Moraes, só que um documento bastante desorganizado. Não estava organizado por ordem alfabética, estavam faltando alguns dados. Então, o diretor-geral da PRF pediu um prazo um pouquinho maior para Alexandre de Moraes para poder enviar uma planilha mais organizada. A expectativa é que o diretor-geral da PRF encaminhe esses novos dados a respeito dos motoristas e caminhoneiros que insistem em obstruir as rodovias federais brasileiras, e ele vai aproveitar para encaminhar também os dados mais detalhados da semana passada. O fato é que as rodovias federais elas já estão numa situação bem mais confortável, ainda há 5 pontos de bloqueio, mas nos estados de Mato Grosso e Santa Catarina. Ontem, na BR-163, no município de Novo Progresso, no estado do Pará, houve uma situação bem tensa. A Polícia Rodoviária Federal estava acompanhando alguns manifestantes ali. O trecho não estava bloqueado, o tráfego estava funcionando com um pouquinho de lentidão, mas estava dando para passar ali pelo local. Só que em um certo momento os manifestantes decidiram bloquear a BR naquele trecho novamente. A Polícia Rodoviária Federal tem cumprido aí uma determinação do ministro Alexandre de Moraes de desobstruir imediatamente qualquer ponto de bloqueio. Então, a PRF entrou em confronto com esses manifestantes. Um policial rodoviário federal acabou saindo ferido. Uma criança também inalou um pouquinho de spray de pimenta, saiu um pouquinho passando mal, mas os dois estão bem. O fato é que a Polícia Rodoviária Federal tem agido nos principais pontos de bloqueio e não tem deixado os manifestantes bloquearem totalmente as rodovias. Mas a situação em alguns estados ainda está um pouquinho complicada. Agora, a expectativa é para a entrega desse material mais detalhado por Silvinei Vasquez, o outro dado com informações de motoristas e caminhoneiros e também os dados que serão entregues pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de cada estado, já nesses bloqueios aí, num ponto onde a Polícia Militar tem agido um pouquinho com mais de efetivo. A gente segue acompanhando a entrega desses documentos e saber o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer depois disso. Quem obstruir, bloquear ou interditar alguma via pode receber uma multa que varia de R$ 5.000 a R$ 17.000, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Emanuel. E se está no Código de Trânsito, não precisa de um ministro determinar que isso seja cumprido, como não precisa do ministro dizer para a polícia fazer o que ela tem que fazer. É uma situação muito delicada. Fechar rodovias, impedir o direito de ir e vir das pessoas, isso
enfim, isso está fora de cogitação para ser alvo de uma manifestação. As pessoas têm direito de se manifestar, como tem feito na frente de quartéis, enfim, que faça a manifestação, mas deixe a rodovia liberada. Agora, Igor e caros telespectadores, tem uma coisa que me preocupa, é como esses dados serão levantados, porque nós temos um ministro do Supremo provocando a autoridade policial para pegar dados de cidadãos brasileiros, e cidadãs também, famílias em alguns casos. Aí isso vai se tornar um inquérito, um processo movido por um ministro da Suprema Corte contra cidadãos comuns. Como é que esses cidadãos lá na frente vão conseguir recorrer ou vão conseguir se defender de um processo contra eles em Brasília, movidos pela mais alta... É uma situação que, juridicamente, Igor, isso dá um... Libera o áudio do Igor, ele quer, porque isso dá um nó na minha cabeça, eu fico preocupado com o cidadão. Igor, você quer comentar alguma coisa nesse sentido, Igor? É que o Supremo Tribunal Federal é a última instância. Como que os motoristas e caminhoneiros vão recorrer, sendo que eles já vão direto para o Supremo Tribunal Federal? É um tanto estranho, mas a expectativa é de que o ministro Alexandre de Moraes pegue essas informações, cheque e peça para que a PRF aplique as multas. Eu lembro a vocês que não tem necessidade disso. A PRF é subordinada ao Ministério da Justiça e quem obstruir alguma rodovia já vai receber a multa, independentemente se o ministro Alexandre de Moraes mandar ou não. Então, realmente, é um tanto estranho ele pedir esses dados. O que ele vai fazer com esses dados? Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.